Hoje é dia 12 de setembro do ano 2019. É uma quinta-feira. Passamos um pouquinho das 18 horas. É quando celebramos saúde através destas ondas milagrosas da Rádio Mundial. Eu sou o Dr. Rui Mercúrio. Boa noite. Como sempre repetimos, nós cuidamos de nossa clínica de dor, dos transtornos músculo-esqueléticos, de nossa clínica médica, de dor dos transtornos músculo-esqueléticos. A rigor, seria uma clínica de dores, porque são múltiplas. Para cada paciente que nos procura, nós atendemos muitos pacientes crônicos que sofrem de transtornos músculo-esqueléticos de longa duração, dando manifestações as mais variadas possíveis. Cefaleia, dor de cabeça, enxaqueca, torcicolo, dor no pescoço, dor nos ombros, nos braços, dor na região torácica, dor na região lombar, dor ciática, dor nos quadris, dor nas pernas, cansaço, peso, queimação, cãibras, dor nos joelhos, tornozelos ou nos pés. E as doenças dos transtornos músculo-esqueléticos decorrem de transtornos na parte óssea, muscular, na parte de vasos, nervos, tendões, músculos e articulações. Por conta disso, atendendo esses doentes crônicos, eternos buscadores de alívio, nós hoje nos consideramos conhecedores de muitos níveis de tratamentos possíveis e imagináveis de doenças em geral, não só dos transtornos músculo-esqueléticos. A nossa entrevista em nossa clínica demora 1 hora. Cada consulta é marcada de hora em hora, entenderam? Que é o tempo mínimo necessário para se conhecer a história clínica de um doente, para se fazer um bom exame físico, para interpretar os exames subsidiários que a grande maioria já traz embaixo do braço. Entenderam? E todos perguntam, todos, por que esse nome do teu programa? Cura pela Medicina Espiritual. Que expressão é essa? O que significa? Não é? Vejam bem. Nós recebemos uma cultura copiada dos modelos norte-americanos e europeus. É uma cultura de raciocínio eminentemente científico. E o próprio médico é um cientista. Ele é formado à luz da ciência, a ciência médica. Entendeu? Vejam bem, mas se há doente ou há uma doença, a presença médica é obrigatória. É obrigatória. O médico é formado e informado para fazer diagnóstico de doença. E mais, para fazer o diagnóstico de certeza. E mais, para fazer o diagnóstico etiológico, o diagnóstico da causa da doença. Entenderam? Porque você somente criará cura quando remover a causa da doença. Senão, quaisquer medidas terapêuticas será apenas paliativa. Entenderam? Mas, vejam vocês, a medicina, ela é uma ciência de possibilidades, mas não de certezas. E nenhuma ciência é infalível. Entende? E a ciência médica também, ela não é uma ciência infalível nos seus resultados, tanto que os doentes de doenças crônicas, sempre estão um pouco decepcionados com ciência médica, porque muitas vezes não só não conseguem alívio, como não conseguem impedir a trajetória cruel da piora dos seus males de dor e incapacidade física, que muitas vezes caminham para o desequilíbrio, a perda de forças, a dificuldade à marcha, bengala,
muletas, andador, cadeira de rodas, entendeu? Então é disso que nós cuidamos, nós tratamos disso. E nós buscamos, né, no âmago de todas as questões, caminhos de luz, caminhos de proporcionar alívio a esses pacientes e, por que não, até de cura, entenderam? Nós temos que buscar, porque, vejam vocês, dificilmente um transtorno crônico vai ceder a uma única terapia. Várias terapias têm que se harmonizar, têm que se sincronizar, não é? Para tentar debelar o mal pela raiz, pela causa, entendeu? Quando não puder proporcionar a cura, pelo menos proporcionar um alívio, ou às vezes até um grande alívio. E isso exalta, né, a satisfação do paciente e do próprio médico, dos seus familiares, entendeu? E é isso que nós tentamos proporcionar a todos aqueles que nos procuram. Entende? Mas, vejam vocês, a primeira medida terapêutica sempre tem que ser ditada pelo médico, entende? Então, a ciência médica é soberana, Mas, como ela fica devendo, às vezes, a esses pacientes crônicos, eles apelam para outros tipos de terapias, não é? Quando se trata de produção científica, não é, nós temos grandes mestres para citar. Albert Einstein, que é o papa do raciocínio científico, Stephen Hawking, né? Louis Pasteur, Darwin, Isaac Newton e muitos outros, né? Mas vejam bem, daí muitos dos nossos doentes buscam alívio no poder religioso, né? E o poder religioso também tem grandes representantes, grandes mestres, né? Do qual o mestre maior é sempre Jesus. Jesus, São João Batista, Paulo Apóstolo, Santo Agostinho, enfim, vários líderes religiosos, assim como vários líderes doutrinários, como Buda, como Allan Kardec, como Francisco Cândido Xavier, como Divaldo Pereira Franco, entendeu? Então, em cima do poder religioso, também tem grandes mestres. Daí, podemos citar também um poder filosófico, né? O poder filosófico, que é o poder do bom senso, do pensamento, do bom senso, né? E quando se fala em poder filosófico, entende? Tem que se citar Platão, Sócrates e o próprio Jesus Cristo, que era o papa da filosofia. Mas também podemos citar o poder filosófico, né? Poder filosófico, que quando se trata de filosofia, é o poder do pensamento positivo, o poder do pensamento curativo, o poder do pensamento da harmonia, do equilíbrio, do bom senso, não é? E quando se trata de filosofia, podemos citar Sócrates, Platão e o próprio Jesus Cristo, que era o papa do pensamento filosófico. Entendeu? Seguindo o raciocínio de proporcionar cura aos pacientes, nós também admitimos em nossa clínica o poder mental, o poder da consciência, o poder do pensamento, a cura mental, ou cura pela energia mental, ou cura pelo poder mental. Entendeu? Cura pelo poder mental. É uma ferramenta preciosa, entendeu? A sua mente, ela é muito poderosa, entende? Não esqueça, porém, né, que pensamento é uma coisa, o pensamento é muito cerebral. A mente é outra dimensão, ela é muito extracerebral. Depois vem a consciência, a seguir vem a alma,
e depois vem o espírito, entendeu? Então, nós não somos simplesmente carne, osso e pensamento, não. Não somos só isso. Nós somos mente, nós somos consciência, nós somos alma e nós somos espírito, entendeu? Muito bem. E o poder religioso e a cura mental estão muito atrelados entre si, porque muitas curas atribuídas ao espírito, em verdade, são curas mentais, são curas pelo poder da mente, entendeu? E como grandes mestres da mente, nós devemos lembrar de Carl Gustav Jung, que foi, não é, discípulo de Sigmund Freud, né? E o próprio Jesus Cristo, o maior psicólogo de todos os tempos. Muito bem. Nós temos em seguida uma cura de difícil compreensão, chamada cura quântica. É uma cura que exalta o mais avançado raciocínio científico que existe, que é a física quântica. A física quântica. Entendeu? E a cura quântica não deixa de ser, né, um aspecto da consciência chamado mente, para curar outro aspecto da consciência chamado corpo físico. Entendeu? É a cura quântica. Depois, nós podemos também, não podemos deixar de lembrar, de uma medicina oriental. A medicina que utiliza o poder das energias, da qual a acupuntura é um bom representante. Eu acredito que a acupuntura surgiu antes do que a própria ciência médica. Embora para nós, de cultura ocidental e científica, a acupuntura tem algumas poucas décadas que foi aceita e consagrada pela própria ciência médica. E aceita. Entendeu? E a acupuntura não deixa de ser uma medicina vibracional. A medicina vibracional de tratamento e cura, nós também utilizamos em nossa clínica. Ultrassom, ondas curtas, TENS, ondas eletromagnéticas, cinesioterapia, fisioterapia, hidroterapia, pilates, Hummer, Rolfing, RPG, exercícios de alongamento e fortalecimentos musculares. Entenderam? Então, tudo em prol de uma múltipla abordagem terapêutica para o mesmo mal. Entende? É óbvio que essa múltipla abordagem terapêutica ela é muito mais forte, muito mais eficiente do que apenas uma abordagem terapêutica. Entendeu? Depois tem outros poderes terapêuticos, entende? Que podem ser questionados pela própria ciência médica como são. Poder curativo dos cristais, da própria homeopatia, né? Dos florais de Bach, entende? Poder curativo da hidroterapia, da helioterapia, entendeu? Enfim, que não deixam de ser, radioterapia, que não deixam de ser uma medicina vibracional. Entendeu? Também não poderíamos deixar de citar, e isso também utilizam os nossos pacientes, né, o poder curativo dos vegetais. Né? A fitoterapia, da qual a fitoterapia brasileira ela é muito rica em princípios terapêuticos. E a própria medicina utiliza a digoxina e o curare, né, que são princípios vegetais ainda utilizados. O curare é utilizado nos centros de anestesia. Né? É comum nós ouvirmos num centro cirúrgico, o doente está curarizado, ou agora nós vamos descurarizar o doente. Entendeu? Nos procedimentos de anestesia. Entende? O boldo, a erva doce, entende?
e muitos outros princípios vegetais. E, né, agora nós vamos entrar por um terreno do desconhecimento, né, terreno do desconhecimento. Né. Antes, propriamente, de entrarmos no terreno do desconhecimento, nós vamos citar, assim, en passant, rapidamente, no efeito placebo. Né? O placebo é um princípio terapêutico que pode ser utilizado pelo médico, exclusivamente pelo médico, porque o placebo pode ser fatal às vezes, entende? Ele é utilizado para fins terapêuticos e curativos, né? O placebo é atribuir a uma determinada poção, uma determinada droga, um determinado remédio, um poder que ele não tem, mas que pode representar mentalmente ao doente esse poder que estimula a cura mental do próprio paciente. Entendeu? Então, eu posso dar ao doente um comprimido de farinha ou de açúcar e dizer que isso vai curar a sua enxaqueca, por exemplo. Entenderam? Então, o placebo é uma coisa muito importante também. Mas você não vai dar um placebo por uma pneumonia. Entenderam? Muito bem. Mas agora sim, nós vamos entrar no terreno do desconhecimento. Nós vamos falar numa cura incrível, incrível. Ela é simplesmente inacreditável. E ela existe, ela está presente, né? Ela se chama cura espontânea. A cura espontânea é uma expressão médica. Os místicos chamam de milagre de cura. Entenderam? E o que é essa cura espontânea? A cura espontânea, como o nome diz, é uma cura do além que ninguém explica, entenderam? E que, de repente, um doente com uma doença grave, e às vezes até com rótulo de doença incurável, ele se cura, sem se tratar, sem medicação, sem nada. Ele se cura. Até de um mal, às vezes pode ser até rotulado de um doente terminal. E ele se cura. É a cura espontânea, ou um milagre de cura. Como que isso é possível, não é? Como que isso é possível? Não é? Nem a ciência médica explica isso. Entende? Mas nós vamos explicar de que modo funciona esse incrível mecanismo de cura espontânea, do qual privilegiados seres humanos foram curados pelo princípio da cura espontânea. Entenderam? Então veja bem como isso funciona. Primeiro, nós temos 3 grandes médicos de plantão dentro da gente. Tá? Um se chama instinto de vida, ou instinto de reprodução da nossa espécie. É o instinto, é o DNA de todos os seres que pertencem ao reino animal. Entenderam? O instinto de vida é que nós lutamos pela vida. Entende? É o nosso poder de preservar a nossa vida. E a vida, né, da nossa prole, dos nossos filhos. Isso é instintivo. Entende? Está no DNA. A mãe não aprendeu a proteger seu filho. Não, ela nasceu sabendo proteger os seus filhos. O leão não nasceu sabendo proteger os seus filhotes. Não, ele simplesmente nasceu sabendo proteger os seus filhotes. Então, é um instinto. Né? É um instinto. Só que o instinto é cruel. Né? O instinto, ele não tem censura. Entende? Entende? Então, muitos crimes, às vezes, são cometidos sob a égide do instinto, porque ele é cruel. E o que aplaca a crueldade do instinto? O que aplaca a crueldade do instinto se chama razão. A razão é a censura, ou seja, não pode fazer isso. Você vai educando a criança. Não, até aqui você pode ir, mas você não pode ir além disso, entendeu? Então é a razão. Depois nós temos um incrível mecanismo curador dentro da gente, que se chama homeostase, o termo criado por um estudioso em 1934. Né? A homeostase é o seu poder inato curativo, ou seja, o seu estado de rigidez ou de saúde é teu estado natural. Né?
Errado é o teu estado doente, entendeu? Então, existe dentro de você um mecanismo incrível chamado homeostase que busca o seu equilíbrio, a harmonia da sua saúde, entende? Uma vez ela abalada, entendeu? Vou dar um exemplo simples, né? Se você tem uma temperatura praticamente em torno de 37 graus, entende? Que é a temperatura ideal para funcionamento do bem-estar do corpo humano, entendeu? Se você sofre um resfriamento, os mecanismos de homeostase se reúnem para subir a tua temperatura para 37 graus, entendeu? E se por outro lado, os seus 37 graus foram acometidos de uma alta temperatura, os seus mecanismos de homeostase tentam baixar essa temperatura para 37 graus, sem que você tome nenhuma providência. É automático, entendeu? A homeostase faz parte de você, entendeu? Você ganhou isso pela graça de Deus. E o terceiro médico de plantão é o sistema mais inteligente da economia humana, que se chama sistema imunológico. Não só o sistema imunológico te defende, impedindo a entrada de muitos agentes agressores biológicos, químicos ou físicos, entendeu? Como, uma vez que esses agentes conseguem penetrar no seu organismo, eles agem defendendo e tentando expulsar esses agentes invasores, entende? Então, esses 3 médicos de plantão fazem, quando funcionam de forma harmônica, perfeita, fazem curas espontâneas, assim chamada, entendeu? E o que é preciso para que esse sistema tenha uma exaltação dos seus poderes? Educação física, educação alimentar, educação emocional, estilo de vida, entenderam? É isso que faz a exaltação desse seu sistema imunológico, te deixando num nível que você recebe como saúde integral, entenderam? E é de graça, pela graça de Deus. Você não paga nada por isso. A única coisa que ele exige é que você leve uma vida sadia, em sintonia com a mãe natureza. É isso, é tão simples, entendeu? E, finalmente, a cura maior de todas as curas, que é a cura espiritual. É a cura pelo poder de Deus. E podem ter certeza que a cura espiritual utiliza os seus próprios e íntimos sistemas de saúde, que são seu instinto de vida, sua homeostase e o seu sistema imunológico, que trabalham sob a égide da luz divina, protegendo a sua saúde, entenderam? E a única coisa que eles pedem é que você tenha um estilo de vida em consonância com as leis naturais, com as leis da natureza, entenderam? Bons hábitos, ok? Bom, o tempo aqui está se esgotando, entendeu? Se quiserem conhecer o meu trabalho como médico, da minha clínica médica que atende os doentes que me procuram com transtornos musculoesqueléticos, dor e incapacidade física, né? Eu tenho uma clínica na Avenida Pacaembu, em São Paulo, número 1024. O telefone da minha clínica é o 11 3661 4243. Todas essas nossas palestras, em geral, elas obedecem às dúvidas, questões de ouvintes, doentes, alunos ou admiradores das nossas jornadas. E reunindo várias dúvidas ou várias questões, as jornadas são desenvolvidas. Aqui, eu sou autor de muitas coisas, mas de muitas outras coisas, eu leio outros autores e busco ideias em outros autores também, para expressar aqui as minhas opiniões e para desenvolver as minhas jornadas, entendeu? Muito bem. Agora, como estamos terminando, só posso desejar a vocês que sejam muito felizes. Mas para isso é necessário ter muita saúde. Até a próxima jornada. Obrigado. Quinta-feira próxima, perto de 18 horas. Até lá.